Pessoal, tudo bem? Vamos lá, uma questão aqui muito boa da Estadual de Feira de Santana. Um exercício que está num nível relativamente bom, tá? Bom, vamos lá. Uma bola de borracha é lançada obliquamente da posição A com velocidade inicial V0, inclinada de um ângulo alfa em relação à horizontal. A bola colide contra o solo no ponto B de forma perfeitamente elástica e volta a subir. Professor, o que é isso aqui perfeitamente elástica, gente? Nós vamos estudar isso mais adiante. É um conceito lá a gente aprofunda lá na parte de colisões, tá? Mas assim, de maneira relativamente simples, o que eu posso dizer? Se essa bola colide no ponto B com uma velocidade, digamos, de 20 metros por segundo, ela vai retornar com essa mesma velocidade em módulo, tá? Claro que aqui nós vamos ter mudanças aqui no sentido e nas direções. Mas em termos de módulo, nós não vamos ter a perda aí de velocidade, de energia cinética. É basicamente isso e já nesse ponto é suficiente para a gente responder o exercício. Bom, então bora lá. Desprezando a resistência do ar e o atrito no ponto C, posição de máxima altura da bola após a colisão com o solo, a altura da bola HC e sua velocidade escalar VC satisfazem relação. Pessoal, velocidade escalar é exatamente a velocidade com que a bola parte, tá? Geralmente, quando a gente está estudando os lançamentos oblíquos, nós vamos ter a presença ali de duas velocidades nesse movimento. Uma que a gente estuda no eixo X e a outra que a gente estuda no eixo Y. Essa decomposição em velocidades horizontais, né? Em velocidade horizontal e vertical, facilita as nossas contas, porque a gente pode aplicar trigonometria e relacionar esses conceitos, tá bom? Então, o que que o examinador quer? Que a gente diga qual é a altura da bola no ponto C, portanto, depois que ela retornar, né, depois da colisão, e qual que vai ser a velocidade escalar nesse ponto. Bom, o que nós temos aqui é o seguinte, essa bola, portanto, colide aqui no ponto C, ela evidentemente vai subir, tá? E aí o examinador está explorando a situação em que essa altura ele está, na verdade, relacionando essa altura no ponto C, digamos que seja aqui, com aquela altura lá inicial, no ponto A. Tá bom? Então, essa será a nossa altura C. Aqui está ela. Será se ela é maior ou menor que A? O examinador faz exatamente essa construção, comparando a partir de sinais de desigualdade e sinais de igualdade, tá? E depois ele fala da velocidade escalar. Então, vamos devagar aqui para a gente não confundir aqui os conceitos. Bom, primeira coisa, gente, essa velocidade V0 é a chamada velocidade escalar, tá? Ela vai sofrer ajustes e vai chegar aqui no ponto B com um determinado valor, com uma determinada direção e um sentido. Mas basicamente o que a gente pode falar é o seguinte, ó, essa velocidade V0 ela está associada, ou ela pode ser estudada a partir da chamada decomposição de vetores. Velocidade é uma grandeza vetorial, então a gente pode utilizar o vetor para fazer esse estudo, tá? Então, essa velocidade V0, vou pôr aqui, ó, ela pode ser estudada a partir de uma componente vertical, que é a Vy, e uma componente horizontal, que é essa que eu estou representando aqui. Então, essa velocidade Vx e essa velocidade Vy. Por que, professor? Ora, porque a bola ela foi lançada com essa angulação. Então, ao ser lançada, ela adquire uma velocidade Vx e, claro, começa a cair, portanto, adquire também uma velocidade y. A velocidade y é como se a gente estivesse estudando essa velocidade no eixo y e a horizontal no eixo x. Bom, e o que que a gente pode tirar de conclusão a partir dessa figura que nós montamos, né? Desse triângulo que relaciona as duas velocidades, a horizontal e a vertical. Bom, pessoal, essas velocidades podem ser estudadas a partir da velocidade escalar V0. Como assim, professor? Ó, observe que Vx, que é o vetor da velocidade em x, está ao lado do ângulo.
quem é que relaciona, né? Qual é a relação trigonométrica que pega o cateto adjacente com a hipotenusa, que seria essa velocidade inicial? Essa relação é o cosseno, né? Repare que não é difícil de a gente fazer isso de maneira imediata. Só você lembrar que está colado com o ângulo Vx. Então, Vx sempre vai ser o cosseno do ângulo vezes a velocidade inicial. Vocês vão ver a partir dessa relação que a gente vai criar aqui. Por quê? Porque o cosseno é o cateto adjacente. O cateto adjacente é o vetor Vx. E a hipotenusa é o V0 que aqui está. Quando a gente faz a organização aqui dessa conta, ou seja, multiplicando cruzado, temos que Vx vai ser sempre o V0 vezes o cosseno de alfa, tá? Repara que cosseno, ou seja, a velocidade x, sempre vai utilizar o cosseno. Por quê? Porque o ângulo vai estar colado aqui a esse vetor. No caso do seno, essa relação trigonométrica pega o cateto oposto, que é VY, tá? E divide aqui por V0. Quando a gente faz a arrumação, temos que ver y é igual a V0 vezes o seno de alfa. Lembrando que essa velocidade de y que é a velocidade inicial, tá? Por que velocidade inicial, professor? Porque esse movimento é acelerado. Então, a velocidade y tem um determinado valor e ela vai aumentando. Então, veja, a partir dessas duas informações, o que a gente pode concluir aqui no ponto B? A velocidade de y, ela vai aumentar porque ela está sofrendo o efeito da gravidade, tá? Então, os dois estão no mesmo sentido, então os dois vão ficar com sinais aqui iguais. A gente pode condicionar como um positivo. E a velocidade de y também. Velocidade de y, a gente pode considerar aqui que ela é positiva, porque tanto a gravidade quanto a velocidade de y estão no mesmo sentido. Aí, a gente trabalha com dois sinais positivos ou dois sinais negativos, dá no mesmo. Claro, dependendo aqui da trajetória, né? Eu estou adotando a trajetória aqui, ó, né, de baixo para cima, e aí por isso que a aceleração e a velocidade ficaram positivos. Bom, mas o que eu quero dizer é o seguinte, gente, quando essa bola colide aqui no ponto B, a velocidade de y vai estar bem maior do que a velocidade inicial de y. Por quê? Porque a velocidade de y, ela né, segue um movimento acelerado. E Vy vai ser V inicial de y, que é essa relação que a gente calculou, mais a gravidade vezes o tempo. Então, esse vetor Vy, com que a bola chega aqui, né, que representa a velocidade com que ela chega, vai ser bem maior do que esse Vy aqui do começo. E a velocidade Vx continua aqui do mesmo tamanho, né, mesma direção e mesmo sentido, sempre na dela. Então, quando ocorre a colisão, então, veja, a partir dessa informação a gente já pode mais ou menos imaginar que essa velocidade resultante, né, que a gente chamou no início de V0, ela vai chegar aqui bem maior. Por quê? Porque nós temos uma componente aqui, que é a Vy, maior do que a original. Então, esse vetor acaba sendo maior que esse. Conclusão. Essa bola vai retornar com essa velocidade, já que o choque é perfeitamente elástico, ou seja, essa mesma velocidade aqui, ó, Vc, ela vai subir. Por quê? Porque com o choque ocorre aqui a mudança de sentido de Vy, tá bom? Então, gente, o que vai acontecer? Preste atenção agora que é a parte importante. Essa velocidade Vc, ela vai ser lá no ponto mais alto, a soma de Vx com Vy, tá? Ou seja, a velocidade resultante a gente sempre vai fazer a soma vetorial. Então, nesse primeiro momento, essa Vc aqui, essa velocidade em C, a velocidade escalar, tá? É a soma desses dois vetores. No ponto C, como nós temos a altura máxima, o vetor velocidade y é nulo. Só sobra aqui, ó, o vetor Vx, a velocidade Vx. Então, veja que interessante. Se você só tem essa componente aqui, não tem a componente y para eu somar e achar uma resultante, que seria a velocidade escalar, ocorre nesse ponto uma coincidência, ou seja, uma igualdade entre Vx e a velocidade escalar, já que não temos a velocidade y.
Mas a Vx, nós acabamos de falar aqui em cima, que corresponde à velocidade inicial, né? É a velocidade inicial, essa mesma aqui, tá? Vezes o cosseno do ângulo. Então, repara que a velocidade Vc, que nesse ponto aqui é igual a Vx, a gente já sabe qual que é, tá bom? Então, Vc a gente já consegue fazer essa relação ali, que é a velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo. Já em relação à altura, o que que vai acontecer agora em relação à altura? Pessoal, se a velocidade com que a bola chegou aqui nesse ponto B é maior do que a velocidade original dela, a velocidade de partida, qual é a conclusão? É que ela vai subir mais, ou seja, a altura HC vai ser maior do que a altura HA. Então a gente conclui que essa altura aqui, ó, ela é maior do que a altura inicial. Então, com essas duas observações, a gente já consegue responder o exercício. Por quê? Porque, primeiro, a gente percebeu aí que a velocidade, né, por ser maior, vai provocar uma altura maior, então HC é maior. Logo, essas três aqui já não vão ser nossa resposta, essas duas sim. Só que nós já sabemos que VC é velocidade inicial vezes o seno, não, vezes o cosseno, né, professor? Vezes o cosseno, como a letra A está falando que é o seno, então não é nosso gabarito. A resposta correta, portanto, aqui é a letra E. A altura de C vai ser maior que a altura de A e a velocidade escalar, viu, gente? Aqui é uma soma de del, né, da velocidade x com a velocidade em y. Mas nesse caso nós não temos a velocidade y, então VC é a própria, né, a velocidade escalar é a própria velocidade em x. Por isso que a gente representou assim, certo? Então é isso, pessoal. Até a próxima questão.